Imagina um clube gigante que por anos era temido por todo mundo e empilhava taças e parecia invencível. Esse gigante era o Manchester United. Durante décadas, qualquer time que entrasse no Old Trafford já sentia o peso da camisa vermelha antes mesmo do apito inicial. Era o time de Ryan Giggs, de Paul Scholes, de Cristiano Ronaldo no auge do seu talento, enfim, era o Manchester United, um timaço que dava gosto de ver. Mas de uns tempos pra cá, a pergunta que muita gente tem feito é: como é que um time que antes era temido entrou em uma decadência e virou alvo de piada, a ponto até mesmo de ser considerado um dos piores times da Europa atualmente? Fica no vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like que eu vou te contar como é que isso aconteceu. Tudo começou lá atrás, quando Sir Alex Ferguson, o homem que comandou o United por mais de 2 décadas, decide se aposentar em 2013. Ele saiu no topo, levando mais um troféu da Premier League, deixando para trás um time campeão e uma torcida confiante de que a mentalidade vencedora continuaria se seguindo ao longo do tempo. Só que não foi isso que aconteceu. Ninguém percebeu que aquele era o início de um vazio que o clube jamais conseguiria se reerguer. Quando Ferguson saiu, o United não perdeu só um treinador, mas perdeu também um líder, o cara que entendia o vestiário como ninguém e que conseguia realmente comandar o time. Depois da saída dele, cada temporada parecia um novo experimento, com David Moyes, depois veio o Van Gaal, depois veio o Mourinho, o Solskjaer e o Erik ten Hag. Cada um com um estilo diferente, cada um tentando reerguer o clube do seu jeito. Só que nenhum desses técnicos teve tempo para desenvolver o seu plano de melhorar o United, porque logo eram substituídos. Era como trocar o motor com o carro em movimento. O time não tinha criatividade, a torcida se irritava, a imprensa cobrava e os dirigentes buscavam soluções cada vez mais rápidas e cada vez mais caras. E qual foi o resultado de tudo isso? O elenco que não se encaixava, um futebol sem padrão, uma camisa que antes metia medo nos adversários passou a não ter mais a mesma força. E não é que faltava investimento. O United gastou centenas de milhões tentando resolver o problema com nomes cada vez mais caros. Mas parecia que todo jogador que chegava virava sombra de si mesmo. Pogba, que voltou do reforço como um cara muito cotado na época, nunca rendeu o que esperava e acabou brigando até mesmo com o técnico Mourinho. Uma das histórias que mais ilustra é o Ángel Di Maria. O cara chega em 2014 como estrela, vindo lá do Real Madrid, campeão da Champions por nada menos do que 59,7 milhões de libras, um recorde pago na época. Parecia que ele ia assumir o United, mas as coisas começaram a desandar muito rápido. Em campo, ele foi escalado em várias posições, como ponta, como centro, com liberdade, sem liberdade, ou seja, ele nunca teve estabilidade. E fora de campo, ele sofreu lesões, teve dificuldades com a adaptação, cobranças da imprensa. E um outro fato que acabou contribuindo para a instabilidade emocional do Di Maria foi que a casa dele, lá no norte da Inglaterra, acabou sendo invadida por ladrões. Aí, quando você mistura técnico exigente como era o Van Gaal, expectativas absurdas em cima dele e uma instabilidade pessoal, o que acontece é que o jogador começa a desacelerar. Ele mesmo, anos depois, admitiu que o Van Gaal foi o pior técnico que ele já teve em toda a sua história e deixou claro que parte disso foi por não se sentir confortável com a estrutura que o Manchester United tinha naquela época. Entrenador de tu carreira. Fue poco tiempo, pero Sabela. El peor entrenador de tu carreira. Van Gaal. Pense em um jogador de ponta como o Di Maria e que custou ao Manchester 59,7 milhões de libras, sendo deixado no banco por várias vezes. E esse é só um dos vários jogadores de peso que chegaram lá no Manchester United. Segura aí que tem muito mais. Além do Di Maria, tem também o Alexis Sanchez, o Lukaku, o Sancho, o Memphis Depay, o Martial, o Antony. A lista é enorme e não para por aí. O Antony também foi outro caso curioso, que veio lá do Ajax em 2022 por uma grana enorme, cerca de 95 milhões de euros. A chegada dele criou muita expectativa, porque a torcida já sabia das suas habilidades, mas ele marcou somente 12 gols em 96 jogos que ele disputou pelo Manchester United, muito abaixo do que se esperava, principalmente pelo preço que foi pago por ele. Com isso, ele perdeu espaço no time e passou a esquentar o banco de reservas em várias partidas. O peso do valor que se pagou, as expectativas que foram criadas e a comparação com outros jogadores anteriores, além da imprensa e a torcida cobrando, tudo isso somado se juntou e fez com que o ambiente ficasse realmente muito pesado para o Antony também. O Antony chegou a dizer publicamente que tinha perdido a alegria de jogar no United e que passava dias trancado sem vontade e que teve até dificuldade para dormir. Com todas essas repetições de jogadores chegando e logo em seguida desanimando, o United passou a ser reconhecido como um clube de clima muito pesado. Muitos que chegaram como salvadores saíram com decepção. E o mais curioso é que quando vão embora, a maioria volta a jogar bem em outro lugar.
O Lukaku voltou a brilhar na Inter, Memphis Depay foi ídolo lá no Lyon e o próprio Di Maria continuou sendo peça fundamental do Paris Saint-Germain e um tempo depois lá na Juventus. Até o Antony, tão criticado e virando meme em Manchester, foi emprestado para o Betis e agora diz que acorda feliz todo dia marcando gols e conquistando a torcida espanhola. São vários os exemplos de jogadores que no Manchester United ficaram apagados, mas que depois vão para outro clube e acabam reencontrando o seu futebol. Tudo isso, com certeza, não pode ser só coincidência. E em meio a todas essas idas e vindas, o ambiente dentro do clube também foi deteriorando-se cada vez mais. O que antes era um vestiário respeitado, cheio de líderes, virou um campo de batalha entre jogadores e técnicos. Até o Cristiano Ronaldo, ídolo histórico, criticou publicamente a estrutura do United, dizendo que o clube não evoluiu nada desde a saída de Ferguson. A consequência foi pesada, ele acabou sendo afastado do elenco e saiu do time pelas portas dos fundos com polêmicas e atritos com o técnico Erik ten Hag, chegando a se recusar a entrar em campo no fim de um jogo. Agora se liga no detalhe de como isso aconteceu. Em um jogo do Manchester contra o Tottenham, lá dentro do Old Trafford, o United estava ganhando por 2-0, o Cristiano Ronaldo estava no banco, isso mesmo, CR7 no auge da sua carreira, amargando o banco de reservas. Pode isso? Mas nos minutos finais, quando Erik ten Hag resolveu colocar o robô em campo, ele que já estava pistola com toda aquela situação, acabou se recusando de entrar no jogo e saiu do banco e foi direto para o túnel do estádio antes mesmo do fim do jogo. A gente sabe que ele é um dos jogadores mais disciplinados que existe, e para ele chegar nesse ponto é porque o clima estava realmente muito pesado lá pro CR7, não é? Depois disso, ten Hag decidiu punir o Ronaldo ainda mais. Ele tirou o cara da lista dos convocados das próximas partidas, que era justamente contra o Chelsea, e não foi só isso, hein? Ele colocou o CR7 também para treinar separado dos outros jogadores. A coisa ficou muito feia mesmo pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fala que foi provocado pelo Erik ten Hag e que não fazia sentido colocar ele nos minutos finais de uma partida que já estava ganha. Afinal de contas, o Manchester United estava ganhando por 2-0 naquela partida. Enfim, já deu para perceber que jogar no Red Devils não era uma boa ideia naquela época. E em meio a toda essa bagunça vieram jogos que acabaram de afundar ainda mais o time, como aquele atropelo de 7-0 que o Liverpool mandou para cima do Manchester United dentro do Anfield em março de 2023. Erik ten Hag chamou de inaceitável e de nada profissional o que aconteceu naquela partida. A torcida ficou em choque, a imprensa detonou e aquilo acabou virando um símbolo. Não adiantava mais esconder que algo muito profundo estava errado. E não pense que essa zona toda foi só dentro de campo, não. Agora se liga no que acontecia fora de campo, mas antes já deixa o seu like aí, senão você vai acabar esquecendo, beleza? Fora de campo, cortes de custos estranhos começaram a acontecer. Sob a liderança de um dos donos do Manchester United, o Jim Ratcliffe, o clube começou a implementar medidas drásticas, fechando a cantina do Old Trafford. Funcionários que antes tinham refeições completas passaram a ter somente sopa, pão e fruta. Pois é, até na gringa quem toma na cabeça é o trabalhador, né? Que merda. Cerca de 200 funcionários foram demitidos, tudo isso enquanto salários astronômicos continuavam sendo pagos a jogadores que não rendiam nada em campo. Os torcedores olhavam para tudo isso e pensavam, como é que esse time quer ganhar se nem dentro de casa consegue se organizar? Enquanto isso, rivais como o Manchester City e o Liverpool evoluíram, investiram em projetos sólidos e se modernizaram. O United ficou girando em falso, trocando de técnicos, desperdiçando talento e dinheiro sem recuperar a sua identidade. O que antes era um destino para os craques virarem lendas, virou um lugar onde as carreiras desabam. Mas parece que os diretores não aprenderam a lição, porque para tentar solucionar essa situação, eles fizeram algo inesperado. Trocaram de técnico novamente. Mas essa nova esperança veio do Sporting e se chama Ruben Amorim. A estreia foi até perfeita. Meteu 4-0 em cima do Everton, lá dentro do Old Trafford. Parecia que enfim a fase ruim ia ficar para trás, mas o que veio depois foi outro banho de realidade. Amorim não tinha um elenco montado para o seu estilo de jogo. Alguns jogadores não se enquadravam. Reforços promissores como Joshua Zirkzee falharam e as derrotas voltaram. Por exemplo, 2-0, perdeu para o Arsenal, perdeu para o Nottingham Forest por 3-2, para o Wolverhampton por 2-0, para o Bournemouth que meteu 3-0 e o Newcastle também meteu 2-0 em cima do Manchester United. Essas e outras derrotas no campeonato fizeram com que o início de Amorim fosse o pior treinador do United na era após o Ferguson, o técnico que mais rápido perdeu 4 partidas na história da Premier League. A imprensa, já impaciente, chamou esse time de o pior Manchester da história. E de novo, aquele clima de frustração tomou conta. Essa é a história de um gigante que tropeçou, caiu e ainda não se levantou.
Mas também é a história de um gigante que pode sim voltar a caminhar. A camisa ainda pesa, a história ainda inspira e a paixão da torcida é claro que continua lá. A pergunta é, será que o Manchester United vai conseguir se reinventar e voltar a ser aquele time temido que marcava a época, que levantava taças e que fazia história? Ou será que ele vai continuar vivendo de lembranças, virando apenas um cemitério de craques? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o gigante ainda tem jeito ou daqui pra frente é só ladeira abaixo, hein? Comente aqui embaixo, porque já houve clubes que conseguiram se reestruturar a ponto de conseguirem vencer uma Champions League. O PSG fez isso muito bem, e se você quiser saber como foi que isso aconteceu, é só assistir o vídeo que está aparecendo agora aí na sua tela, que lá eu conto todos os detalhes dessa história, beleza? Então já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque esse é um assunto que tem muita coisa para ser debatida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!